Corey, ótimo te ver. Antes de começarmos, só nos dê um pouco de contexto sobre a sua relação com as estatísticas e há quanto tempo você faz esse tipo de coisa? Bem, eu sempre. Gostei de números, mesmo que na minha carreira eu seja conhecido como o cara do acordeão, mas eu sempre estive interessado em números. Desde que eu era criança, meus pais me colocaram na frente da CNBC, que é o nosso canal de ações. Eu simplesmente adoro ver todos os números das ações passando. Eu pensei, eu adoro isso. Subindo 3 e 5 oitavos e todos esses gráficos e tabelas, e eu sempre estive interessado nisso. E então, você sabe, quando eu era muito jovem, meu pai me colocou na frente da Fórmula 1. Então, meu primeiro amor, e eu sempre amei esportes, mas a Fórmula 1 foi o primeiro esporte que eu realmente amei. E eu comecei a olhar para os números e quem tem mais vitórias e quem é esse. Então, esse foi realmente o começo. E então eu comecei a me interessar por clima e fiz mais com ações e depois qualquer tipo de estatística e eu entrei nos esportes. Claro, todos os nossos principais esportes na América, futebol, beisebol, hóquei, basquete, eu simplesmente amo estatísticas e adoro mergulhar nos números. E, na verdade, eu acho que a razão pela qual todos nós somos tão apaixonados por esportes, para mim, é a relação entre o teste dos olhos e as estatísticas. No teste dos olhos, o que vemos, o que sentimos e as estatísticas, e na verdade não há exemplo melhor disso, talvez em qualquer esporte, do que Jim Clark. Você olha para os números dele e pensa, bem, ele não era muito bom. Onde eu acho que eu, você e muitas outras pessoas ao redor do mundo achamos que ele foi o maior piloto de todos os tempos. Como isso pode ser? Como podem essas estatísticas, 2 campeonatos, algumas vitórias, porque você precisa olhar mais a fundo. Então, como posso alinhar o teste dos olhos? Será que realmente vai mostrar se eu mergulhar fundo nas estatísticas? Posso encontrar uma razão, na verdade? Há uma maneira de mostrar isso, e isso é meio interessante, essas relações entre o teste dos olhos e as estatísticas. E isso, em resposta à questão do Clark, claro, a resposta é que ele não começou muitas corridas de grande prémio e não havia muitas corridas em uma temporada, de qualquer forma, e os carros eram muito menos confiáveis do que são hoje. Certo? Mas ele teve a competição mais forte de todos os tempos e foi indiscutivelmente o maior piloto de todos os tempos. Sim, e a parte divertida é que, e eu já te disse isso só em particular, onde nós conversamos, não importa como eu refaça as estatísticas e faça de um novo jeito. E se eu fizer desse jeito, Clark sempre sai por cima. É realmente incrível, uma vez que você se livra da má sorte, sabe, das corridas que ele deveria ter vencido, mas não venceu, que ele claramente deveria ter vencido. E há meio que 3 níveis de estatísticas para mim. Há as estatísticas básicas. Lewis Hamilton tem 100 vitórias, 100 poles, 7 títulos, a maioria dos campeonatos. O melhor de todos. Você não pode fazer isso. Isso é muito preguiçoso. Ou o segundo nível é, tudo bem, eu vou olhar para porcentagens. Porcentagens de vitórias, porcentagens de poles, porcentagens de campeonatos. Ok, Fangio, facilmente o maior piloto de todos os tempos. Bem, por mais que Fangio possa ser o maior piloto de todos os tempos, facilmente o maior piloto de todos os tempos, então você precisa ir mais fundo do que isso para realmente descobrir, bem, o que está acontecendo aqui. O nível básico, né, o nível de porcentagem não é suficiente, você precisa mergulhar mais fundo. E como você pode fazer isso, especialmente com corridas, é realmente difícil, porque não é apenas o piloto, não é como quantos passes para touchdown o Tom Brady teve, e é muito mais difícil. Se você atinge um pássaro em uma corrida e estava liderando por 1 minuto, você deveria ter vencido a corrida. Não foi sua culpa. Você atingiu um pássaro ou o motor quebrou. São essas coisas. E vamos abordar esse elemento da sorte também conforme avançamos. Eu acho que é a melhor maneira de fazer isso. Então, vamos dar uma olhada. Temos esse cara, Max Verstappen, agora 4 vezes Lord Kevin. E isso, de forma alguma, é um aviso do seu ponto de vista. Mas você, obviamente, acompanhou o Max desde o início da carreira dele na Fórmula 1, certo? Você está envolvido com a Fórmula 1 há bastante tempo agora. Sim, desde que eu tinha 2 anos. E eu conheci o Max pela primeira vez, na verdade, na casa do Helmut Marko, em 2015. E eu já sentia isso, só de assistir todos os vídeos dele na F3. E todas as corridas anteriores eu disse: esse cara é especial. Eu acho que esse cara, e eu disse a ele, eu disse naquele dia, era 3 de julho, eu acho, de 2015. Eu disse, seu teto é mais fino. É isso que eu acho. Eu disse, seu teto é mais fino. Eu posso ter estado errado. Pode ser mais alto, mas eu disse isso a ele naquela época, na casa do Helmut, na sala de estar dele. E você sabe, parecia que ele tinha aquela qualidade especial que poucas pessoas têm. Mas ver isso realmente se concretizar é algo realmente especial.
Ok, então agora vamos dar uma olhada em algumas dessas estatísticas. E eu deixo com você a ordem em que você quer falar. Sim. Então, vamos ver. Vamos direto. Para esse cara, provavelmente é a melhor maneira de ir. Então, só para dar a algumas pessoas uma ideia de como eu fazer algumas dessas estatísticas e eu tentando me livrar da má sorte, os fãs do Hamilton vão ficar muito felizes com algumas dessas estatísticas. E também os fãs do Jack Brabham, para mim, ele ganhou 4 títulos. Bem, espera aí, só explica isso. Qual é a sua definição de má sorte? Onde está a barra nisso? Bem, quero dizer, claro que não é. Você sabe, não é objetivo, vai ser subjetivo. Mas quero dizer, pode ser algo. Se você é fã do Senna, para mim, o Senna ganha em 1989, você sabe, Suzuka. Especialmente agora que vimos aquele outro ângulo de câmera onde os profissionais se viram para eles, é como, ok, então ele consegue essa vitória. Outras corridas, como a famosa corrida do Jim Clark em Monza, onde quantas vezes ele deveria ter vencido aquela corrida? Ou o George Russell em Sakir, foi em 2020, quando ele substituiu o Lewis Hamilton. Ele deveria ter vencido aquela corrida 2 vezes. Tipo, essa é uma corrida que ele vence, não o Sérgio Pérez. Mas eu notei que você não deu ao Jim Clark o Campeonato Mundial de 62. E ele começou aquela corrida final do Grande Prêmio da África do Sul da pole e estava liderando facilmente quando um plug de óleo se soltou e ele perdeu a corrida para o Graham. Você sabe, é essa, mas ainda assim, no geral, não é o suficiente porque há outras corridas onde as pessoas deveriam ter vencido e não venceram. O Fangio deveria ter vencido isso por cerca de 6 pontos. Eu estava pesquisando isso mais cedo hoje. Sim. Então, para mim, o Fangio ganhou 7 temporadas. Ele competiu em. É realmente impressionante. Mas o que é realmente incrível para os fãs do Hamilton é que eles não conseguem superar 2021, onde o Max realmente ganhou aquele título com facilidade. Não deveria ter chegado à corrida final. Se você é um fã do Hamilton em busca do 8º campeonato, para mim é 2007, onde ainda não temos respostas sobre o que realmente aconteceu no Brasil. E essa é a temporada, especialmente sua temporada de estreia, que seria a joia da coroa dele. É 2007 que, para mim, ele tem 8 campeonatos na minha estatística, mas é 0,7 ele. Quase perde em 2016. Certo? Há outro exemplo. Claro, o Hamilton vence na Malásia em 2016. Assim como, claro, o Hamilton vence em Abu Dhabi em 2021, sem dúvida. Mas 2007. Onde o Hamilton, na minha opinião, deveria ter vencido aquele campeonato mesmo com o erro na China. Eu o deixo. Não é como se eu o ajudasse lá. Ele se atolou na China. Sim. Brasil, no que aconteceu? Eu sinto que os fãs do Hamilton continuam batendo na tecla errada com 2021, que para mim foi apenas uma vitória fácil do Max, se você tirar coisas que não deveriam acontecer, mas em 2007 ele deveria ter ganho aquilo. E havia muitas coisas acontecendo com a McLaren e quem sabe. Mas de qualquer forma, campeonatos são um aspecto. Você pode simplesmente olhar quem tem mais campeonatos, mas há algumas diferenças nisso. Ok. E, na verdade, eu tenho as estatísticas para você, fãs do Lewis. Quão perto 2007 foi. Eu tenho um sistema mais como 10, 8, 6 e assim por diante. Eu dou 1 ponto pela pole, meio ponto pela volta mais rápida, 1 ponto por um hat-trick. Coisas diferentes. Mas, mesmo sendo tão diferente, aí está. Eu dei a ele o 5º lugar no Brasil. Além disso, eu dei a ele a pole na Hungria, aquele onde. O que foi isso? Aquele foi o do Alonso. Então, ele ganha por 1 ponto. E então, em 2008, foi 1 ponto na vida real. Bem, foi 1 ponto nas minhas estatísticas também, por mais diferente que fosse. Claro, mudou muitas coisas. E acaba sendo ainda uma vitória por 1 ponto para o Hamilton. É meio engraçado como muitas vezes eles acabam sendo a mesma coisa com um sistema totalmente diferente. 2000 a 2016, muito perto, mas não exatamente. E então aqui está 2021, só para as pessoas que são obcecadas por 2021. Para mim é assim, e isso está no meu sistema com 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e todas essas coisas diferentes. Isso é só, e mesmo pelo normal de 25 pontos, se você for por isso, é só Max. Para mim, deveria ter vencido em Bahrein porque o Hamilton passou da curva 5 lá. O quê? 29 vezes durante a corrida. E então o Max faz isso para ultrapassá-lo e eles o penalizam. Mas, mesmo que não, o Azerbaijão, ele deveria ter vencido. Mas o Hamilton deveria ter terminado em segundo no Azerbaijão. Essa é a coisa que os fãs do Max esquecem. Ah, ele deveria ter vencido no Azerbaijão. Sim. Mas se o pneu dele não tivesse estourado e ele tivesse batido, o Hamilton ia terminar em segundo. Então você tem que dar a ele o 2º lugar naquela corrida. Se você der a vitória ao Max, então é apenas um ganho de 2 pontos. Nenhum. Início, Harvey. Isso é só para as estatísticas. E claro, você tem que trocar o Hamilton e o Max em Abu Dhabi.
Mas, ok, essas são apenas algumas ideias diferentes de como você conserta as coisas, como o Jim Clark. Então, aqui está a corrida. Essa é a corrida de que estamos falando. Eu sempre procuro qual é a melhor corrida de uma corrida para outra na carreira de alguém. E isso começou para mim em Bahrein 2020. A próxima corrida foi aquela onde todo mundo se acidentou na curva 3. Lembre-se, foi lá que eles tiveram a louca pista de Sakir. Então essa não conta nas suas largadas. Mas então ele vence. Abu Dhabi 2024, eu parei a corrida depois do sprint da Áustria, porque poderíamos debater o dia todo sobre o que aconteceu na corrida da Áustria. Então não faz sentido debater bem o que deveria ter acontecido, blá blá blá. Então apenas esqueça. E então a Red Bull não foi bem depois disso. Então, esse é o melhor período da carreira dele que ele provavelmente terá. É o final de 2020 até o meio de 2024. E é simplesmente incrível o que você tem: 53 vitórias em 73 corridas. Isso é insano. E vamos ver onde isso se compara com outras pessoas mais tarde. Primeiro e segundo, isso é realmente a coisa mais incrível. Ele terminou em primeiro e segundo lugar em todas, exceto 6 vezes nessas 73 corridas. É, loucura. Que ele foi capaz de fazer isso. E você diz, bem, e quanto aos outros pilotos e carros dominantes? Bem, nós vamos chegar a isso. Então, aqui está a corrida que estamos falando em comparação com a principal corrida do Lewis, que é de 2014 a 2021, certo? Você não quer colocar estatísticas depois de 2021 porque elas não são boas. Então, de 2014 a 2021, e você olha para as porcentagens e diz, bem, o Lewis dominou a Fórmula 1 durante esse tempo. Bem, na verdade, ele venceu 50% das corridas, o que é incrível, mas o Max venceu 72% das corridas. Certo, bem, ele terminou em primeiro ou segundo lugar em 73% dessas corridas. O Max terminou em primeiro ou segundo lugar quase 92% das vezes. Pódios, 84% para o Hamilton, 94% para o Max. As pesquisas estão muito mais próximas, 45% para o Lewis, 51% para o Max. Do hat-trick. Lewis teve 17 hat-tricks em 154 corridas nesse período. Max teve 14 em apenas 73 corridas. E os Grand Slams são semelhantes, mesmo que o Max tenha tido metade da quantidade de corridas nesse período. Então ele realmente supera ele nesse período, ao procurar qual é o melhor período de tempo. E agora vamos falar sobre corridas melhores. Vettel, de 2010 a 2013, Max facilmente o supera em todas essas categorias. Ganha facilmente nisso, certo? Vamos falar sobre o Senna, certo? Como você pode comparar Max com o Senna? Bom, aqui está o Senna de 88 a 91. E claro, há algumas vitórias a mais que o Senna tem nas minhas estatísticas que ele não consegue na vida real. E mesmo assim, Senna venceu 52% das vezes nesse período. Não chega nem perto dos 72 do Max. Senna, 68% de primeiro. A segundo, não chega nem perto dos 92% do Max. Pódios, 80%. 80%. Max, 100%. Nas poles. Claro, o Senna o supera nas poles. 69% das vezes ele conseguiu uma pole nesse período, nesses 4 anos. Max, 100%. Mas nas outras categorias, voltas mais rápidas, hat-tricks, ele o supera. Grand Slams são muito semelhantes. E ambos ganharam os 4 títulos nos meus dados. Mas ainda é melhor do que a corrida do Senna. Certo, vamos aumentar a aposta. Vamos falar sobre o Schumacher. A 2004. Max ainda o supera. Em todas essas categorias, ainda o supera. Certo. Vamos falar sobre o Fangio agora, Peter. Vitórias. E agora isso é de 53 a 57. Quando o Fangio estava simplesmente arrasando, todos com equipes diferentes, embora isso é uma coisa completamente diferente. Que ele fez isso com equipes diferentes, mas 63% de vitórias contra 72, 86%. Anotem 1% do primeiro, o segundo. Os pódios são semelhantes nas pole positions. Fangio o supera, assim como nas voltas mais rápidas. Embora a volta mais rápida seja assim, uma era tão diferente, você não pode realmente comparar isso. Hat-tricks, eles são semelhantes. E Grand Slams, Max conseguiu 5 deles em 73 corridas. Fangio não conseguiu nenhum deles. Ambos ganharam os 4 títulos. Então, é muito semelhante. O que você acabou de ver nos últimos anos está bem alinhado com a dominância do Fangio. Então vamos aumentar isso novamente. Ascari. Eu não sei se você verá isso novamente. Esses poucos anos, ainda faltam apenas 19 corridas, mas mesmo assim, Ascari. E os jovens que estão assistindo a este vídeo, é como se Ascari tivesse vivido
quão bom ele teria sido. Você só precisa olhar para este período: 14 das 19 corridas vencidas, 16 delas em primeiro ou segundo, 17 dos 19 pódios, 13 de 20 pesquisas. Só de 19 truques de chapéu, quase metade das corridas nesse período foram hat-tricks, e 19 Grand Slams. É uma loucura. E claro, ele ganhou aqueles 2 títulos, então, mas está quase alinhado com o que você viu do Max em muitas mais corridas, mas ainda assim, era assim que isso era tão bom. E então, claro, sim, Peter. O melhor de todos, Jim Clark, de 62 a 65. E claro, quando um motor quebra cedo, isso não conta como uma largada. É por isso que há 4 largadas em 1964. Só há 4 corridas onde você pode realmente contar isso como dados. As outras não valiam a pena. Mas 21 a 26 vitórias, 23 a 26 em primeiro ou segundo, 24 a 26 pódios, 23 de 34 pole positions. Meu Deus. 10 hat-tricks, 9 Grand Slams e uma corrida perfeita. Eu considero isso como a vitória, a volta mais rápida, a pole. Você lidera todas as voltas e vence por 2 minutos ou uma volta. Apenas uma dominação completa e total. Então, você tem que ir até Jim Clark para encontrar alguém que claramente teve uma performance melhor do que o que acabamos de ver do Max. E isso coloca em perspectiva o quão ridículo o que o Max fez nos últimos anos é. Em um contexto histórico, o problema com a estatística do Hamilton é que ele teve um carro dominante, pois ele tem de longe o maior número de corridas e temporadas do que qualquer outra pessoa. E isso você sabe, quando as pessoas dizem, ó, ele tem 100 vitórias, ele tem 100 poles. Sim, ele teve um carro totalmente dominante por 5 temporadas da sua carreira, onde houve 20 corridas em cada uma delas. Então, quero dizer, ninguém mais teve algo assim. Então, agora é aqui que a coisa fica divertida. Este é provavelmente o gráfico mais importante que temos. Quando estou analisando os pilotos, estou separando-os em 3 categorias. Bem, uma coisa que você poderia dizer é que, se você tem um carro mediano como o Sabre-Stopping tinha em 2015, não há sentido nisso. Mas as 3 categorias diferentes, temporadas, assim, com um carro totalmente dominante, estatísticas e temporadas com um carro capaz de vencer corridas, mas não campeonatos. E então temporadas com indiscutivelmente o melhor carro, capaz de vencer corridas e campeonatos, mas não totalmente dominante. Então isso seria ambos os pilotos da Ferrari este ano, ambos os pilotos da Red Bull este ano, ambos os pilotos da McLaren deste ano, onde a Mercedes estaria na categoria superior de você pode vencer corridas, mas não vai ganhar o campeonato. Você pode fazer isso. Mas os outros 3 times estariam todos entre os 3 últimos. E eu fiz esse pequeno extra aqui embaixo no meio para as pessoas que querem dizer que estamos parando o carro. 22 é absolutamente dominante. Eu diria que não. Mas a Claire conseguiu o quê? Mais poles do que o Max fez. E, você sabe, eu não sei. Eu não chamaria isso de totalmente dominante. Carroll. Eu diria que Ferrari e Red Bull estão mais ou menos na mesma situação. Então eu colocaria essa categoria. Se você deve dizer que o Verstappen tinha um carro totalmente dominante, em 2022 vamos juntar as estatísticas e ainda assim vai sair ótimo. Então, algo que estamos falando é sobre o teste dos olhos versus as estatísticas. Se você perguntar à maioria das pessoas no mundo quem é o melhor piloto, você deu a ele um carro ruim e eles fazem coisas incríveis com isso. A maioria das pessoas diria Senna. Eu diria Senna, você sabe, dê a ele qualquer carro, ele vai fazer isso rápido. Bem, na verdade, os dados saem assim: Senado 85, 86, 87, 92, 93. Um carro que não conseguia ganhar campeonatos nessas temporadas, mas que conseguia vencer corridas. E você olha para isso: melhor porcentagem de vitórias, melhor porcentagem de poles. Também conseguiu 2 segundos lugares em campeonatos e 3 terceiros lugares em campeonatos ou melhores. Então, na verdade, isso combina com o teste dos olhos que você dá a ele um carro que poderia possivelmente ganhar corridas. Ele era o melhor nisso. E não há dados suficientes para outros pilotos. Muito longe, mas você pode ver, ok, Hamilton, eu coloquei 09, 10, 11, 12, 13, e os últimos 3 anos nessa categoria, bem, você poderia ganhar corridas, mas nunca vai ganhar o campeonato. Temporadas em um carro totalmente dominante. Ascari teve suas 2 temporadas em um carro totalmente dominante, mas veja o que ele fez com isso. E você olha para isso, sabe, Fangio? Na verdade, não foi tão bom em um carro totalmente dominante. Vettel só teve um carro totalmente dominante em 2011 e 13, mas ele não fez o suficiente com isso.
Eu não percebi isso até que eu fiz as estatísticas. Eu pensei, nossa, né? O Vettel arrasou nessas temporadas de 2011 a 2013. Na verdade, não comparativamente a todo mundo. Ele só ganhou de 24 a 38 corridas nessas temporadas. Ele só conseguiu 24 a 38 poles. Ele só conseguiu pódios 33 de 38% das vezes, o que na verdade não é tão bom quanto todo mundo. Você está procurando por paradas 21 de 22 pódios no ano passado, e se você contar 2022 com isso, 40 de 43, ótimo. Então, o Vettel, na verdade, ele não se comparou com os outros caras. Ou você olha para o Hamilton, a mesma coisa. 62 de 96. 26, mais ou menos, sim. Novamente, você pode falar sobre a situação dos companheiros de equipe, mas então olhe para os outros. Então o Verstappen está bem ali, sabe, com a corrida do Ascari ou do Clark. Quer dizer, você realmente, porque eu me lembro de ter perguntado sobre isso, eu disse lá em 65 que foi uma temporada dominante, não foi. E você disse, não, o carro não era totalmente dominante. Ele era tão bom que fazia parecer totalmente dominante. Então, eu tenho 65 nas temporadas do que pode ser considerado o melhor carro aqui, mas não, era totalmente dominante. Você ainda mantém isso? As folhas? Eu mantenho. Eu diria 63. O Clark tinha um carro totalmente dominante, totalmente não é a palavra certa, mas um carro dominante. Sim, em 65 o Brabham, a Ferrari e o BRM eram bem rápidos, sabe? Ele teve muita oposição em 65. Mas, Corey, eu quero fazer mais um ponto, porém, e quanto a grandes corridas em carros, nem mesmo capaz de vencer, mas mesmo assim vencendo a corrida. Certo. Isso levaria muito tempo para dar a volta, porque eu acho que sim, agora você tem talvez alguns momentos do Nigel Mansell ali, você tem alguns momentos do Jim Clark e você tem alguns momentos do Jim Clark Contra os 3 líderes da Fórmula 1, Ferrari, BRMs e Brabhams. E ele quase vence o Grande Prêmio da Holanda, quase vence o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Sabe, ele está absolutamente esticando os limites do que é viável. E sim, eu também adicionaria o Nigel a isso. Quer dizer, aqueles anos na Lotus, quando ninguém estava olhando para ele. No carro ativo 82, 8283, 83. Ele estava pilotando aquilo, sabe? Tirando o máximo daquele carro. Ninguém estava prestando atenção, porque era pela 12ª posição ou algo assim, sabe? Então, como você quantifica tudo isso? Tudo isso fica realmente difícil, porque agora você está olhando para, sabe, um carro que deveria ter terminado em 10º e termina em quarto. Você sabe, agora é isso, agora fica certo. Eu estaria te ligando o tempo todo. Pense no Tolman neste ano. O que você acha da Matra neste ano? Isso ficaria realmente, realmente difícil. Mas você olha essa aqui e lembra que eu sempre fui fã do Vettel? Olha, aqui embaixo tá. Temporadas de indiscutivelmente o melhor carro ganhando corridas e também possivelmente ganhando o campeonato. Vettel, isso é 2010, 2012, 2018 e simplesmente não consegue nem chegar perto dos outros caras nesta lista. Simplesmente totalmente abaixo do esperado. Ou o Clark é indiscutivelmente o melhor aqui. E o Verstappen, a mesma coisa, 34 vitórias em 63 corridas nessas temporadas, 54 vezes 4 pódios. Essa é a questão com o Max. Você dá a ele um carro que é muito bom e ele parece sempre conseguir um pódio com isso. Da mesma forma, o Clark faria a mesma coisa. Então, o Fangio aqui se sai muito bem nessas temporadas. Quer dizer, a temporada de 2018 deveria ter sido, de muitas maneiras, a maior temporada da F1 de todos os tempos. Você tem 2 campeões 4 vezes em carros praticamente iguais disputando. E o Vettel bate na parede na corrida em casa. E Hamilton vence. Foi assim, para um fã do Vettel, isso foi devastador. Quer dizer, você fala sobre engasgar, como dizemos nos esportes na América. Isso foi talvez o maior engasgo da história da F1. Você tem uma batalha acirrada, 2 carros. Eu acho que ele não estava na liderança do campeonato naquele momento também. E ele simplesmente bate na corrida em casa. Na chuva, então. Mas sim, o Clark se sai bem em todas essas categorias. Essa é a questão. Não importa como você olhe, Clark sempre se destaca.